Se esse vídeo apareceu para você não é por acaso. É um sinal de que essa história merece ser ouvida. Então aproveite e se inscreva no canal para me dar uma força. E já comentei aí de qual cidade você é. Naquela manhã, o sol mal havia nascido quando seu Antônio Ribeiro, um fazendeiro de mãos calejadas e olhar cansado, estacionou sua velha caminhonete diante de uma cerca enferrujada. À frente o que via era o retrato do abandono. Uma casa de madeira antiga, com o telhado inclinado e as janelas rangendo ao vento, escondida entre o mato alto e as árvores retorcidas. Ele havia comprado aquela propriedade por um preço quase simbólico. Um pedaço de terra esquecido no interior do Mato Grosso. Diziam que o antigo dono havia desaparecido sem deixar vestígios. Outros diziam que a casa era amaldiçoada, mas Antônio não acreditava em superstições. Ele acreditava no trabalho duro e precisava recomeçar. Aqui vai ser o nosso novo lar, Thor, disse ele acariciando a cabeça do cachorro pastor alemão que o acompanhava desde filhote. O animal abanou o rabo atento, farejando o ar pesado e úmido. O silêncio daquele lugar era estranho. Nem o som dos grilos se ouvia. O vento passava pelas árvores e parecia sussurrar segredos antigos. Antônio caminhou até a varanda. O piso de madeira estalou sob suas botas. Empurrou a porta devagar. E ela se abriu com um rangido longo e triste. Lá dentro, o cheiro era de mofo e poeira. Teias de aranha cobriam os cantos. E o chão estava marcado por manchas escuras que ele preferiu não investigar de imediato. Mas havia algo mais. Um odor forte e adocicado que ele não conseguia identificar. Thor rosnou baixinho com o corpo em alerta. Os pelos do dorso eriçados. Calma, companheiro. Deve ser rato, disse o fazendeiro tentando disfarçar o incômodo. Começaram a explorar os cômodos. A casa tinha uma estrutura simples. Sala, cozinha, um quarto e uma pequena varanda nos fundos que dava para um rio estreito. O lugar tinha potencial. Bastaria um pouco de limpeza, uma demão de tinta e talvez voltasse a ser habitável. Mas algo na atmosfera incomodava, como se a casa tivesse olhos. Enquanto Antônio abria as janelas para deixar o ar circular, Thor seguiu farejando, inquieto. Foi então que o cachorro parou de repente na entrada do quarto principal. Olhou fixamente para o chão e começou a rosnar com força, recuando 2 passos. Antônio se aproximou curioso. O assoalho ali era diferente. Algumas tábuas pareciam novas, como se tivessem sido trocadas recentemente. Que estranho, murmurou, abaixou-se e passou a mão. Sentiu uma leve corrente de ar saindo pelas frestas. Havia algo debaixo da casa. Decidiu investigar mais tarde, mas a sensação de ser observado começou a crescer dentro dele. Mesmo sob o sol forte, sentia calafrios. Nos dias seguintes, Antônio trabalhou duro. Cortou o mato, consertou as cercas, limpou o interior da casa e trouxe alguns móveis simples. Thor sempre o acompanhava, fiel, mas nunca mais se aproximou do quarto principal. Toda vez que passava por ali, o cachorro se encolhia e emitia aquele mesmo rosnado baixo e grave. Certa noite, o fazendeiro acordou com um som estranho vindo da cozinha. Era um ruído de algo arrastando-se lentamente pelo chão. Pegou a lanterna e desceu com cuidado, chamando o cachorro. Thor, vem comigo, garoto. O animal surgiu de imediato, com as orelhas em pé e o corpo tenso. O barulho cessou por um instante, e depois voltou, mais próximo. Algo se movia na direção deles. Antônio iluminou o chão, e por um segundo achou ter visto algo enorme deslizar para debaixo da mesa. Mas quando se aproximou, não havia nada. Apenas uma marca longa e úmida no piso. Deve ter sido uma cobra pequena, murmurou tentando se convencer. Mas Thor continuava imóvel, o olhar fixo no canto escuro da cozinha. Um som grave, quase como uma respiração pesada, ecoou por um segundo. Na manhã seguinte, ao sair para buscar lenha, Antônio percebeu algo perturbador. Perto do rio, havia marcas profundas na lama, como se algo enorme tivesse saído da água durante a noite. Não eram pegadas. Eram sulcos largos como os que uma cobra gigante deixaria ao se arrastar. Não, não pode ser, sussurrou. Mas o medo começou a fazer morada dentro dele. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos se repetiram. Objetos se moviam de lugar. Galões de água amanheciam virados. E em uma manhã, Antônio encontrou um de seus carneiros morto, sem sinais de mordida, apenas esmagado, com o corpo distorcido. Thor ficou em volta do animal, uivando baixo, como se lamentasse.
Foi então que o fazendeiro percebeu. Aquela propriedade não estava vazia. Algo vivia ali e observava cada passo deles. Certa noite, o vento parou completamente. O silêncio era absoluto. Antônio estava sentado na varanda tomando café, quando Thor começou a latir desesperadamente para o mato atrás da casa. "Quieto, Thor!" gritou ele, mas o cachorro não parava. Foi quando um ruído surdo e pesado ecoou sob o chão da casa, como se algo enorme estivesse se movendo por baixo. Antônio gelou. O som foi ficando mais alto, mais próximo, até que o chão da sala tremeu. Thor latiu e correu até o quarto principal, o mesmo que sempre evitava. Começou a cavar o chão de madeira com as patas, rosnando furioso. Antônio, assustado, se aproximou com a lanterna. E então viu. Uma das tábuas se moveu levemente, empurrada de baixo para cima. A madeira se partiu e, por um segundo, algo úmido e escuro emergiu da fresta, uma escama imensa, reluzindo sob a luz. O fazendeiro recuou sem acreditar. Era impossível. Mas ali, diante dele, estava o olhar frio e amarelado de uma sucuri gigantesca, observando-o em silêncio. Thor latiu e avançou, colocando-se entre o dono e a criatura. O som do rosnado do cão misturou-se ao ruído grave do ofídio respirando. O ar pareceu congelar. Antônio não sabia o que fazer. Cada instinto gritava para correr, mas o corpo não obedecia. A cobra recuou lentamente, voltando para o buraco. Mas ele sabia. Aquilo não era um recuo. Era uma espera. O homem ficou imóvel, sentindo o chão vibrar até o som sumir por completo. Olhou para Thor, que ainda rosnava, e sussurrou. "Amanhã, nós vamos descobrir o que diabos vive aqui." Naquela noite ele mal conseguiu dormir, e enquanto o luar iluminava as frestas do telhado, jurou a si mesmo que não deixaria o medo vencê-lo. Mas mal sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. O sol nasceu tímido no dia seguinte, filtrando-se entre as tábuas mal encaixadas das janelas. O fazendeiro acordou com o som distante das ondas quebrando na margem do rio, o que o fez lembrar que estava bem próximo da mata alagada, um lugar onde, diziam, cobras enormes se escondiam entre os troncos caídos e a água turva. Mas ele não ligava para histórias, pelo menos até aquela noite. Enquanto preparava o café, o chão da cozinha emitiu um estalo longo, como se algo pesado tivesse se movido por baixo das tábuas. Max, o pastor alemão, imediatamente levantou as orelhas e começou a rosnar baixo, o pelo eriçado na nuca. "Calma, Max", murmurou o fazendeiro. Mas seu tom não era de quem acreditava no que dizia. Ele sentia com uma clareza fria que não estavam sozinhos ali. Os dias seguintes foram estranhos. Toda a madrugada, por volta das 2 da manhã, o cachorro se punha a latir para o mesmo canto da parede perto do armário de lenha. O fazendeiro, irritado e cansado, chegou a pensar em colocar veneno, achando que podia ser algum bicho pequeno. Mas então, numa dessas noites, o barulho voltou. Forte e arrastado, como se uma corda grossa deslizasse sob o piso. Ele acendeu o lampião e se aproximou devagar. Max avançou um passo à frente, farejando o chão. E foi nesse instante que algo golpeou o assoalho por baixo, fazendo a madeira se erguer com um som seco. O fazendeiro caiu para trás assustado enquanto Max latiu e avançou contra o chão, cavando com as patas como se tentasse enfrentar o que estivesse ali. "Que diabos é isso?" gritou o homem, o coração disparado. No dia seguinte, ele decidiu investigar. Com uma pá, levantou uma das tábuas próximas da parede. O cheiro que subiu era forte, úmido e tinha algo de podre. Abaixo, uma fenda escura revelava a terra movida, como se algo tivesse escavado um túnel largo o bastante para um corpo humano rastejar. O fazendeiro sentiu um arrepio subindo pelas costas. Naquele momento, Max começou a latir para a parte externa da casa. Quando o homem saiu, viu rastros de algo enorme se arrastando pela lama. Uma trilha larga e profunda que vinha da direção do rio até a varanda. Ali, ele entendeu. Não era um tatu. Não era um rato grande. Aquilo era uma cobra. E não uma cobra qualquer. Nos dias seguintes, o medo passou a fazer parte da rotina. O fazendeiro trabalhava nos arredores, mas jamais se afastava sem que Max estivesse por perto. Dormia pouco. E quando dormia, sonhava com o som da madeira rangendo e uma sombra sinuosa deslizando sob seu colchão. Uma tarde, enquanto consertava a cerca dos fundos, percebeu algo estranho. O cachorro farejava o ar e seguia para o lado do depósito velho, um pequeno galpão de ferramentas. "E que foi agora, Max?" perguntou o homem,
Enxugando o suor da testa, o cão respondeu com um rosnado profundo. De repente, um barulho surdo veio de dentro do depósito. Algo caindo, arrastando, pesado demais para ser vento. O fazendeiro pegou o facão, respirou fundo e empurrou a porta. O ar lá dentro era abafado. O cheiro de mofo e barro se misturava com algo mais metálico. Os olhos de Max refletiam o medo que o dono tentava disfarçar. No canto escuro, algo se moveu, lentamente. O homem ergueu o lampião e viu o brilho das escamas. Um brilho verde escuro, espesso, quase oleoso. A sucuri estava ali, enrolada ao redor de uma viga, imóvel, observando. O corpo dela parecia não ter fim, e os olhos pequenos, negros, o encaravam com uma calma aterrorizante. Por um instante, ninguém se moveu. Nem o fazendeiro, nem o cachorro, nem a cobra. Então Max latiu, quebrando o silêncio. O som ecoou pelo galpão e a sucuri reagiu. Num movimento rápido e pesado, ela se desprendeu da viga e caiu no chão com um baque que fez o homem dar um passo atrás. Ela avançava, arrastando o corpo largo pela terra, o som seco da pele raspando na madeira. O fazendeiro tropeçou tentando sair, mas o lampião caiu, apagando-se no chão. A escuridão tomou conta do lugar. E tudo o que ele ouvia era o rosnado de Max e o som de algo gigante se aproximando. De repente, um baque. Depois outro. Um latido desesperado. O homem correu para fora, gritando o nome do cachorro. O galpão balançava, e o barulho de coisas caindo parecia vir de todos os lados. Então, o silêncio. Um silêncio pesado, quase vivo. "Max!" gritou o fazendeiro com a voz embargada. Segundos depois, o cachorro apareceu na porta, arfando, com uma ferida no focinho. Atrás dele, o chão do galpão se movia como se algo enorme tentasse encontrar uma saída. A cobra estava recuando. Ela fugia, deslizando para o breu, voltando para a mata que cercava o terreno. O fazendeiro caiu de joelhos, abraçando o cão. O medo deu lugar à gratidão e à estranha sensação de que aquele lugar guardava algo muito mais antigo do que ele podia compreender. Naquela noite, o fazendeiro não dormiu. Ficou sentado na varanda, com Max deitado aos seus pés, olhando para o mato silencioso. O som distante dos grilos parecia carregar uma mensagem, algo que ele não sabia decifrar, mas sentia profundamente. A sucuri tinha ido embora, mas a casa, o terreno, o rio, ainda a esperavam. E no fundo, ele sabia. Nem todos os inimigos precisam ser destruídos. Alguns só precisam ser deixados em paz. Os dias seguintes pareceram calmos demais. O fazendeiro acreditou que a cobra tinha ido embora de vez. O túnel sob o assoalho fora tampado com terra e tábuas novas. O galpão trancado. Mas quem mora perto da mata sabe que a calmaria nunca vem sem preço. Naquela semana, uma chuva forte caiu sobre a fazenda. O rio transbordou, e a água escura subiu até os fundos da propriedade. O fazendeiro e Max ficaram dentro de casa, ouvindo o som constante das gotas batendo no telhado antigo, que gemia a cada rajada de vento. Era madrugada quando o cachorro levantou a cabeça de repente, as orelhas firmes, o olhar fixo na janela. Um trovão estourou, e no clarão rápido da luz, o fazendeiro jurou ver algo se movendo do lado de fora. Um vulto longo, lento, enorme, deslizando pela lama, na direção do alpendre. O fazendeiro se levantou, o coração disparando. Pegou o lampião e o rifle. "Fica aqui, Max", disse em voz baixa, mas o cachorro não obedeceu. A lealdade de um pastor alemão não se mede por palavras. Ele foi atrás, rosnando baixo, os olhos brilhando na penumbra. O vento uivava entre as frestas das janelas. O homem abriu a porta com cuidado, iluminando o pátio. A chuva fina caía sobre o barro, e o som da água escorrendo escondia o ruído do perigo. Por um instante nada, só o barulho do rio ao fundo. Então o lampião tremulou, e ele viu, no meio da lama e a sucuri, maior do que antes, molhada, pesada, com o corpo ondulando em círculos. Seus olhos refletiam a luz do lampião como duas contas negras fixos nele, frios, impassíveis. O fazendeiro deu um passo para trás, o rifle trêmulo nas mãos. Mas antes que pudesse reagir, a cobra avançou com um movimento violento, golpeando o ar com a cabeça. O homem tropeçou, o lampião caiu e o fogo se apagou. O mundo virou sombra e som. Max latiu feroz e se lançou contra o corpo da cobra, mordendo a cauda grossa. A sucuri se contorceu. O chão tremeu sob o peso dela. O fazendeiro, no escuro, sentia o barulho do corpo deslizando.
um som que parecia vir de todos os lados. "Max, sai daí!" gritou, mas o cão não soltava. A cobra girou, enrolando o corpo ao redor do cachorro. O latido virou um gemido. O fazendeiro atirou às cegas, o estampido ecoou no meio da tempestade. O som fez a cobra recuar por um instante e Max escapou, mancando, arfando, o pelo coberto de barro e sangue. O fazendeiro correu, pegou o cachorro nos braços e entrou de volta na casa. Fechou a porta com força, encostando o ombro, sentindo o peso do medo prensar o peito. Lá fora, o barulho do arrastar era incessante. A sucuri rodeava a casa. O som do corpo raspando nas paredes de madeira fazia o chão vibrar. O homem encostou a testa na parede tentando ouvir. De repente o barulho parou. Silêncio total, tão profundo que até o som da chuva parecia distante. Foi aí que o fazendeiro entendeu. O silêncio era pior do que o barulho. Ele pegou o rifle e se ajoelhou perto da janela. Max, ferido, deitou ao seu lado, mas mantinha os olhos abertos, vigilantes. E então veio o som. Um estalo vindo do teto. O fazendeiro olhou para cima. Entre as frestas, uma sombra grossa e viva se movia lentamente. A sucuri estava em cima da casa. Um pedaço de telha caiu. Depois outro. E de repente o teto cedeu. A cobra despencou no meio da sala, o impacto fazendo a madeira tremer. O lampião rolou, espalhando um clarão amarelado que revelou o corpo da fera. Larga como um tronco, escamas refletindo a luz, os músculos se movendo como ondas. O fazendeiro gritou. Disparou outra vez, mas o tiro só fez ecoar. A cobra se lançou para frente e o homem mal teve tempo de se esquivar. O corpo da sucuri golpeou a parede e derrubou uma cadeira, quebrando tudo no caminho. Max atacou de novo. Mordeu o pescoço dela, latindo, rugindo, resistindo com uma fúria que só quem ama é capaz de sentir. O fazendeiro pegou um pedaço de madeira e tentou acertar a cabeça da cobra. O som era surdo, pesado. Ela se contorceu, se enrolou nas pernas do homem, apertando. O ar começou a sumir. O peito dele doía, a visão turvava. Mas antes que o pior acontecesse, Max pulou sobre o corpo da sucuri mais uma vez, mordendo os olhos dela. O animal soltou o homem e se arrastou para trás, furiosa, batendo contra a parede, quebrando a mesa, derrubando o lampião no chão. O fogo começou a subir nas tábuas antigas. O fazendeiro, ofegante, puxou o cachorro e correu para fora. A casa pegava fogo rápido, o vento espalhava as chamas. E lá dentro, a sombra gigante da cobra ainda se movia entre as labaredas. Eles ficaram na chuva vendo a casa arder. O homem ajoelhado, o cachorro deitado ao lado. O fogo refletia no rio, nas árvores, e o cheiro de madeira queimada misturava-se com o da terra molhada. A casa, e talvez o próprio mal, estavam sendo purificados. De repente, um som, um estalo forte vindo dos fundos. O fazendeiro se levantou e viu a sombra da cobra saindo pela janela dos fundos, fugindo, com o corpo chamuscado, deslizando lentamente na lama até desaparecer na mata. Ele não acreditava no que via. A sucuri não havia morrido. Ela simplesmente foi embora. O fogo se apagou com a chuva e o silêncio voltou a dominar o lugar. O fazendeiro abraçou Max, sentindo o coração do cachorro ainda acelerado contra o seu peito. Olhou para o rio, para a mata e murmurou. A casa era dela. Sempre foi. A gente só passou por aqui. Max lambeu sua mão como se entendesse. A chuva cessou com o amanhecer. O cheiro de terra molhada e madeira queimada dominava o ar. Onde antes havia uma casa, agora restavam apenas troncos fumegantes, cinzas e um pedaço de chaminé solitária, erguida como uma lembrança do que tinha sido. O fazendeiro observava o cenário com um misto de cansaço e alívio. Nos braços carregava Max, o fiel pastor alemão, que respirava com dificuldade, mas estava vivo. Vivo. E isso era tudo o que importava. Ele improvisou um abrigo sob o velho caramanchão dos fundos ainda de pé. Ali passou o resto da noite observando o rio ao longe. O fogo tinha ido embora, mas as imagens continuavam queimando em sua mente. O corpo da cobra se movendo entre as chamas, o som do madeirame desabando, o olhar do animal antes de desaparecer na mata. Havia algo naquele olhar que ele nunca esqueceria. Não era raiva, era instinto. Como se a sucuri dissesse sem palavras, aqui não era o seu lugar. Nos dias seguintes, o fazendeiro trabalhou calado. Reconstruiu parte do rancho, montou um pequeno cercado e cuidou de Max com atenção quase religiosa.
O cachorro, mesmo ferido, seguia o dono para todo lado, mancando mais firme, com os olhos atentos a cada ruído da mata. A fazenda, antes sombria, parecia agora respirar um novo ar. Os pássaros voltaram a cantar. As árvores balançavam suavemente, ao vento, e o rio, mesmo barrento pela cheia, corria em paz. Mas havia algo diferente no fazendeiro. Um olhar mais profundo, um respeito que antes não existia. Ele já não via aquela propriedade como um território conquistado, mas como um pedaço de mundo emprestado. Entendeu, no silêncio dos dias, que nem tudo o que é ameaçador precisa ser destruído. Às vezes o verdadeiro poder está em deixar ir. Certo fim de tarde, um pescador passou pelo caminho e o encontrou sentado na beira do barranco, jogando milho para as galinhas e observando o horizonte. Ué, compadre, ouvi dizer que sua casa pegou fogo. O fazendeiro sorriu, com aquele riso leve de quem já enfrentou a morte e sobreviveu. Pegou sim, mas foi para melhor. E a tal cobra? O povo fala que era uma sucuri do tamanho de um tronco. Era. Ele respondeu, olhando para o rio. E ainda é. O pescador franziu a testa. Quer dizer que ela ainda tá por aqui? Tá, lá no rio, onde devia estar desde o começo. O homem não perguntou mais nada, mas naquela noite, quando voltou para o vilarejo, contou que o fazendeiro falava com a calma de quem viu algo sagrado, e que desde então, ninguém mais se atrevia a caçar naquelas margens. A história da sucuri se espalhou como um sussurro, e a casa abandonada virou lenda. Diziam que em noites de chuva, dava para ouvir o som do arrastar da cobra vindo do rio, como se ela ainda vigiasse o lugar. Mas para o fazendeiro, o medo tinha virado respeito. E o respeito, gratidão. Max se recuperou completamente. A ferida na pata cicatrizou e a coragem do cachorro virou assunto entre os moradores. O fazendeiro nunca deixou que ninguém o chamasse de bicho. Ele é meu companheiro, dizia. Foi ele quem me salvou. 2 vezes. Da cobra e do medo. O homem começou a plantar de novo. Fez uma horta, levantou um pequeno curral, e cada canto do novo lar carregava o nome de algo que ele aprendeu na dor. Esperança, fé, lealdade. Certa manhã, enquanto limpava o terreno, encontrou uma velha escama, escura e larga, meio enterrada na lama. Pegou-a com cuidado e guardou num frasco de vidro. Não como troféu, mas como lembrança de que até o medo pode ensinar. Meses depois, a cheia voltou. As águas subiram. E o fazendeiro observava o rio com a mesma sensação de antes. Uma mistura de temor e fascínio. Mas agora, ele sabia o que fazer. Não lutar contra o que não pode ser controlado. Naquela tarde, o reflexo da água parecia mais escuro, e por um instante, jurou ver uma silhueta ondulando entre as margens. Lenta, majestosa, seguindo seu curso. Não teve medo. Apenas assentiu, em silêncio. Era como se a natureza o cumprimentasse de volta, numa trégua silenciosa entre o homem e a fera. Ele olhou para Max e disse com voz serena: "Tá vendo, companheiro? Ela só queria o que era dela." O cachorro latiu uma vez, abanando o rabo, como se entendesse cada palavra. Aquela história nunca chegou a todos, mas os poucos que ouviram entenderam o recado. A vitória do fazendeiro não foi matar a sucuri, foi vencer o medo. Foi entender seu lugar dentro de algo muito maior do que ele mesmo. O homem que antes via a natureza como território, agora via como lar. E o lar, ele aprendeu, não se domina, se compartilha. Na alma do fazendeiro, ficou a certeza de que toda batalha tem um propósito. E que, às vezes, o inimigo que enfrentamos não está do lado de fora, mas dentro de nós mesmos. Às vezes, o que parece o fim é só o começo. O fogo pode destruir, mas também pode purificar. E o medo é o primeiro passo para a coragem. Se essa história te tocou, lembra disso. A vida sempre vai te testar. Mas o que te salva no fim é a lealdade e a fé. Se essa história te fez sentir o coração bater mais forte, é porque ela te encontrou. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, antes que a noite caia de novo.